Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a chamada função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Na aula anterior, nós estudamos a função polinomial do primeiro grau, vimos qual é a equação geral dessa função, estudamos o gráfico e estudamos também os sinais do gráfico da função. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez com a chamada função polinomial do segundo grau. Mas antes de começarmos a fazer essa análise, né, nós temos aqui dois exemplos de onde nós podemos encontrar, né, a função polinomial do segundo grau. Tá? Vamos ao primeiro exemplo. Você sabe qual é a soma dos 7 primeiros números inteiros positivos? Para calcular, na verdade, é bem rápido, né? Os 7 primeiros números inteiros positivos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você somar aí, dá para fazer até de cabeça, o resultado dá 28. Os números dados por adições como essas podem, a partir de uma disposição conveniente de pontos, representar um triângulo. Por isso, esses números são conhecidos como números triangulares. Se vocês ouvirem falar de números triangulares, são números cuja quantidade podem representar pontos que, dispostos de uma certa maneira, formam um triângulo. Como assim, professor? Por exemplo, o primeiro número da sequência é 1. O segundo número da sequência é 2. Quando eu somar 1 mais 2, o resultado é 3. E com 3 pontos eu consigo formar um triângulo. Quando eu somar 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. E com 6 eu posso formar um triângulo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. E com 10 pontinhos eu posso formar também um triângulo. Então, todos esses números aqui são chamados de números triangulares, certo? Exatamente porque adicionados, né? No caso, a origem são números inteiros positivos e consecutivos, o resultado, a quantidade de pontos representando o resultado, pode ser formado um triângulo. Tá ok, turma? Observe que a cada valor x corresponde a um único valor de soma de Sx, que é a soma dos x primeiros números inteiros positivos. E para obter, por exemplo, a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos, você conhece um jeito mais rápido? Já pensou se eu pergunto para vocês qual é a soma dos 100 primeiros números positivos? Você vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 até o 100. Né? Professor, isso aí vai demandar um tempo muito grande. Vai. E vai dar um trabalho danado. Né? Conta-se que um professor de Gauss, chamado Argand de Gauss, vão ouvir falar muito dele, tá? Um dos grandes matemáticos que a humanidade conheceu, achava que não. Tanto achava que teria pedido aos alunos para calcular os 100 primeiros números inteiros positivos. Olha só, numa sala num dia em que a sala estava bastante agitada, um professor passa lá uma atividade no quadro, calcule a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos, achando ele que essa atividade iria ocupar os alunos por bastante tempo. Né? Para surpresa dele, pouco tempo depois, Gauss, que era o seu aluno, tá? Chega a ele com a resposta correta. Tá bom? E como é que Gauss chegou a essa resposta? Também por observação. Ele observou bastante a soma dessa sequência, tá? Eu vou tentar mostrar aqui de uma maneira diferente para vocês. Aqui está a soma dos 100 primeiros números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, até 100. O que foi que Gauss observou?
Ele observou que sempre que a gente somava dois números dessa sequência, o resultado dava o mesmo, tá? Mas não são dois números quaisquer, são dois números que estão no oposto da sequência, nas extremidades da sequência, na verdade. Por exemplo, se eu somar o primeiro e o último, o resultado dá 101. Se eu somar o segundo e o penúltimo, 2 mais 99, o resultado também dá 101. Se eu somar 3 mais 98, o resultado também dá 101. Então o Gauss percebeu que sempre que a gente somava os extremos, o resultado dava 101, tá? Sempre que a gente forma pares, como é o caso que a gente está fazendo aqui, somando dois números da extremidade, significa dizer que eu estou pegando a quantidade de números, que são 100, e formando 50 pares de números, ou seja, dividindo o resultado por 2. Então Gauss chegou à conclusão que a quantidade de pares formados, ou seja, 100 dividido por 2, vezes o resultado da soma dos pares, correspondia à soma dos 100 números positivos e inteiros. Tá certo? Então ele chegou a essa resoluçãozinha aqui, ó. 100 que multiplica 101 é o resultado, né? Mas 101, se vocês observarem, é exatamente a soma da quantidade de números que a gente tem na sequência, mais 1, dividido por 2. E resolvendo isso aqui, o resultado dá 5.050. Ele não só resolveu esse problema, mas também deu base para resolver outros problemas desse tipo, né? Observando esse raciocínio aqui, tá? Eu poderia usar isso para qualquer outra quantidade de soma. Se eu quisesse, por exemplo, a soma dos 200 primeiros números, então seria 200, que multiplica 200 mais 1 dividido por 2. Esse valor aqui está exatamente representando a quantidade de números que nós temos aí. E chamando essa quantidade de números de x, nós temos que y, que é a soma, é igual a x que multiplica x mais 1 dividido por 2. Lembra que x é a quantidade de números que nós temos aí para somar, tá certo? X vezes x dá x ao quadrado, dividido por 2, mais x vezes 1, que dá x, também dividido por 2. O detalhe é que essa equaçãozinha aqui encontrada por Gauss corresponde exatamente a um polinômio do segundo grau. Segundo grau por quê, professor? Porque a variável está elevado aqui ao expoente 2. Por isso, isso é chamado uma equação de segundo grau na variável x. Tá ok? Vamos analisar aqui um segundo exemplo. Exemplo 2. Vamos analisar agora outra situação em que encontramos um polinômio do segundo grau na variável x. Se observarmos a figura abaixo, veremos que a área y do retângulo ABCD é dada em função da medida x indicada na figura. Ou seja, nós queremos encontrar a área desse retângulo maior, ABCD, que está dividida em 4 figuras. 3 são retangulares e 1 é no formato de quadrado. Nós aprendemos que para calcular uma área desse tipo, basta nós somarmos as áreas das 4 figuras decompostas aí do retângulo, né? Por exemplo, a área desse quadrado, comprimento vezes largura, x vezes x, que dá x ao quadrado. A área do retângulo, comprimento 7, largura x, então 7 vezes x, 7x. Da figura 3, comprimento vezes largura. Olha aqui, o comprimento vale x. X vezes 4, 4x. E da figura 4, nós temos comprimento 7 e largura 4. 7 vezes 4, 28. Desses 4 termos, esses 2 termos aqui são semelhantes. Significa dizer que nós podemos fazer a adição. 7x mais 4x dá 11x. Então, nós temos aqui que a área é x ao quadrado mais 11x mais 28. E essa função
também é uma função polinomial do segundo grau, tá bom? Na variável x, tá? Então nós temos aí duas aplicações, por exemplo, de funções para segundo grau. Uma para se determinar a soma de números inteiros positivos e consecutivos, né? E a outra para se determinar, por exemplo, a área de um retângulo, né? Cuja uma variável aí se apresenta em uma das medidas, no caso x. Observe que nas duas situações apresentadas acima, o membro que define a função é um polinômio do segundo grau na variável x. De modo geral, a função polinomial do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, vai apresentar, né, essa forma aqui. ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma velha conhecida de vocês nas equações do segundo grau que nós estudamos, né? Aprendemos que as equações do segundo grau completa se apresentam dessa maneira aqui, com a, b e c números reais, sendo que o a não pode ser zero. Então, são exemplos de funções polinomiais do segundo grau. Y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8, o a é 1, o b é 2 e o c é menos 8. Menos x ao quadrado mais 9x menos 18, o a é menos 1, o b é 9 e o c é menos 18. Y ao quadrado igual a x menos 9 é uma equação do segundo, é uma função, na verdade, incompleta, né? Incompleta em b. O a é 1, b é 0 e o c é menos 9. Y é igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. O a é 4, o b é menos 4 e o c é 1. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais raiz de 6. Também completa em b. O a é menos 2, o b é 0 e o c é raiz de 6. E y é igual a menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1. O a é menos 3, o b é menos 2 e o c é 1. Tá? Nós temos aqui um exemplo, né? Dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número pela função que é dada por y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Como é que a gente encontra a imagem do número real 7 na função do segundo grau? Para achar a imagem do número real 7, onde tem x, você substitui por 7. Então, nós temos 3 vezes 7 ao quadrado, menos 4 vezes 7, mais 1. 7 ao quadrado dá 49. 49 vezes 3, 147. Menos 4 vezes 7, que dá 28, mais 1. Tá? 147 menos 28 mais 1 dá 120. Logo, a imagem do número 7 vale 120. Então, se você quiser determinar a imagem de número real qualquer na função, é só você substituir o valor de x pela imagem que você quer calcular, né? Pelo número real que vai gerar a imagem que você quer determinar. Tá bom? Essa foi a nossa aula. Dê uma olhadinha aí na nossa agenda, tem uma atividade para vocês com relação a essa aula, tá? Resolvam a atividade, me devolvam pela plataforma, que eu vou fazer a correção logo após dessa atividade, tá certo, nono ano? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.